Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra destaques da nossa programação, todos os episódios do Conexão Futura e acessa também o link para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Quantas horas você passa sentado por dia? Bom, em média, nós brasileiros ficamos sentados diariamente por 8 horas. E tanto tempo parado significa pouco tempo praticando alguma atividade física. Agora, você já imaginou que ficar sentado durante tantas horas pode ser fatal? Pois é, um estudo recente realizado por um pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, publicado em uma revista científica americana, aponta que 13,2% das mortes no Brasil são causadas pela falta de atividade física. E, além disso, estima-se que 31% da população mundial não atende às recomendações atuais para a prática de atividades físicas, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é de 150 minutos de exercícios moderados por semana. Mas a boa notícia é que uma caminhada acelerada ou uma pedalada podem ser o suficiente para compensar os malefícios causados à saúde por passar 8 horas ou mais sentado. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Iragildo Machado, que é médico do esporte, geriatra e ortomolecular. Boa tarde, Iragildo, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, obrigada pela presença. Fábio Lunardelli, que é gerente comercial e praticante de corrida. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, prazer. E Leandro Lentini, que é coordenador financeiro e praticante de triatlon. Boa tarde, Lentini. Boa tarde. Bom, Iragildo, a gente tem aí um dado muito alarmante só nessa abertura. 13,2% de mortes no Brasil causadas pela falta de atividade física. E aí, se a gente for trazer esse dado, né, para o mundo, em 2012, um relatório que foi lançado pouco antes da Olimpíada de Londres mostra que 5,3 milhões de mortes por ano podem ter sido causadas pelo sedentarismo. Esse número, confesso que me deixou bastante impressionada. É isso mesmo? O sedentarismo pode ser fatal? Infelizmente, é uma grande verdade. Infelizmente, é a realidade que o mundo tem vivido. A gente tem visto que cada dia mais as pessoas têm ficado mais sedentárias e uma coisa que me preocupa muito hoje é o jovem, porque a gente não vê mais o jovem pulando corda, a gente não vê mais o jovem correndo, a gente não vê mais o jovem brincando, vê o jovem sentado no computador ou no telefone. E isso vai trazer uma repercussão no dia de amanhã para ele. É exatamente o que a gente vê hoje com o idoso que não se preparou para viver tantos anos, né? Hoje, o idoso tem um grande problema que é a ausência de massa muscular. E nessa ausência de massa muscular faz com que ele tenha outros problemas com relação à alimentação, com relação à sua independência. Muitas vezes esse idoso ele acaba tendo algum problema que faz com que ele tenha que ficar acamado por alguns dias. Depois disso, aquele pouquinho de reserva de massa muscular que ele tinha foi para o espaço. Aí ele a gente está vivendo mais, mas não está vivendo bem. Não está vivendo bem. E, além disso, tem as repercussões sistêmicas, né? Como, por exemplo, diabetes, hipertensão, câncer, demência, obesidade, né? E tudo isso sendo associado traz um processo inflamatório sistêmico, ou seja, um processo inflamatório no corpo inteiro, que faz com que a pessoa comece a desenvolver outros problemas, comece a ter outras limitações, né? Como, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela acaba fazendo um processo inflamatório vascular que aumenta a probabilidade de ter infarto, de ter trombose, de ter um AVC. Aí, se associar isso à hipertensão, que aumenta a pressão dentro dos vasos, isso aí aumenta, essa probabilidade de acontecer aumenta mais ainda. Quer dizer, são muitas questões que envolvem então, a falta, né, do movimento do corpo, a gente pode chamar assim. Eu quero saber um pouquinho da história do Leandro, então, que pratica
triatlon, mas nem sempre foi assim, né, Leandro? Não, nem sempre foi assim. Na verdade, até o final de 2011 era completamente diferente, né? No final de 2011, a vida social era muito mais presente do que a vida no esporte, né? Na atividade física. Em 2011 para 2012 foi quando eu resolvi parar de fumar. Fumava aproximadamente um maço de cigarro por dia. Você já sentia as consequências de fumar tanto? Não, naquele momento não sentia tanto. Eu senti, quando eu parei de fumar, eu senti que, assim, como eu melhorei sem aquilo, né? Então, assim, foi gradativo, né? E você vai começando, e comecei numa academia para poder perder peso. Eu tinha 108 quilos, né? E 150% de sedentarismo naquele momento. Então, você vai indo devagar, e foi quando eu comecei a descobrir a corrida. Né? É legal aquela questão da corrida, você vai ter aquela competição. Aquela competição não é com todas aquelas pessoas lá, é com você mesmo. Então você vai gostando daquilo. Não deixa de ter um lado social também, que você gosta tanto, Exatamente. Né? Hoje o social é diferente. O social acontece às 6 horas da manhã, na hora que eu chego na tenda para treinar. Né? Hoje, 9 horas da noite, eu estou indo para a cama dormir, que era o horário que eu saía para poder encontrar os amigos e fazer essa coisa toda. Então, tem essa coisa de você ir gostando, de você ir competindo com você mesmo, né? E assim vai. E como você chegou até o triatlon, então, que é corrida, o bicicleta na ordem, e natação, não é isso? A bicicleta e a corrida. Acaba que uma coisa puxou a outra. No ano passado, eu e mais alguns amigos tivemos uma ideia de fazer algo diferente no Réveillon. E acabamos fazendo um passeio de aproximadamente 500 quilômetros de Recife até Natal. E nesse interino, alguns foram de bicicleta. Foi quando eu descobri a bicicleta, comecei a treinar a bicicleta e tudo. Já fazia corrida, comecei a fazer a bicicleta. E aí, esse ano, começo do ano, começou a vir a natação também. E hoje é o triatlon que, se tudo der certo, em outubro tem a primeira prova para ver se está dando certo. Que bom, parabéns. É uma mudança muito boa em 5 anos, né? É verdade. Agora eu quero ouvir um pouquinho da história do Fábio, porque o Fábio agora é um adepto das maratonas e da corrida, mas como o Leandro, esse não era muito não fazia muito parte do seu dia a dia, né? Não era. É bem parecido com a história do Leandro. A vida social era mais chamativa. Sexta-feira à noite era juntar o pessoal, tomar aquele chopinho e tudo mais. Hoje, sexta é dormir cedo, porque sábado é dia de treino, né? Então, eu me vi com 20 quilos acima do meu peso, começando a ter problemas de pressão, problemas de autoestima, enfim. A gente colocou umas fotos aí do Fábio, depois eu vou mostrar também do Leandro. O Fábio correndo, aquilo era no início. Aquela foi a primeira corrida, essa é a maratona. Essa aí é uma primeira corrida de 5 quilômetros, né? Isso aí é sequência. Aí aí você foi correndo enquanto a gente vai mostrando. Aí você começou, você percebeu que estava muito acima do peso, muito já acima tendo do peso, alguns problemas de pressão e tudo mais. E essa foto foi o ponto de partida onde eu falei, não, eu preciso mudar, né? Não dá mais. E daí eu comecei a correr. Aquela que você botou na sua geladeira e falou, assim nunca mais. Exatamente, Larissa, exatamente. Então, como o Leandro falou, gradativamente, provas de 5 km, você não disputa com aquelas pessoas todas, você está, na verdade, disputando com você, se desafiando, né? E a coisa foi acontecendo gradativamente. E aí você fala, não, eu vou correr só para manter uma atividade e aquilo vai te viciando, é um vício positivo, né? Aí tem um comparativo. Tem um comparativo, um resultado muito bom. Muito bom. E hoje eu não me vejo sem correr. Eu me vejo fazendo outra coisa. Você marca viagens, eu tive 2 semanas atrás em São Paulo fazendo uma meia maratona. Então, você marca programas com a família, podendo conciliar aí passeio com a corrida. Enfim. Muito legal. Parabéns. Depois a gente vai mostrar também fotos do Leandro. Agora, Iragildo, a gente está falando aqui de mudanças muito significativas que foram começando com pequenas mudanças no hábito, né? Tanto do Leandro quanto do Fábio. Agora, nem todo mundo precisa correr, nem todo mundo precisa praticar triatlon. A gente pode adequar essa mudança de hábito ao que a gente gosta mais, aos exercícios que mais se adequam também à nossa rotina. Isso é importante também que as pessoas percebam que essas pequenas mudanças, e também a gente pode começar caminhando, né? As pequenas mudanças, elas são extremamente importantes. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, saiu um trabalho mostrando que a pessoa que tem
a capacidade, né? Consegue adaptar no seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu trabalho, na ida para casa, na volta e tal, você conseguir percorrer 5.000 passos por dia, você deixa de ser sedentário. Você não fez necessariamente exercício nenhum, mas se você, no seu dia a dia, você adapta 5.000 passos, você passa a não ser mais sedentário. Você não é mais nada. Você não é atleta, mas você já não é mais um sedentário. Sedentário você não é mais. Não é mais sedentário, exatamente. E uma coisa que é importante a gente pensar é que as pessoas têm uma grande dificuldade de dizer, mas eu não gosto de exercício nenhum. O exercício é uma prática que você vai adquirir, você vai passar a gostar com o tempo. Então, na hora que você começa, aquilo ali pode ser um terror para você. Na hora que você começa, parece que você está no inferno. É o fim do mundo. Exatamente. É verdade. De 5 km parecia que não acabava nunca. O que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Dor, né? A primeira corrida de 5 km que é a última meia maratona que eu fiz. Demorou mais para acabar. Então, mas eu tenho uma coisa muito importante para dizer, que é justamente na hora que você começa a fazer o exercício, você tem que ter na sua mente, na sua cabeça, que aquilo ali é algo que vai te trazer vida, que vai trazer independência, que vai trazer saúde, vai trazer qualidade de vida. Na hora que você começa a fazer isso, você começa a trabalhar o seu cérebro e ele começa a trabalhar para você. Aí o que vai acontecer? No intervalo de 3 a 6 meses, o seu cérebro, durante a atividade física, ele começa a liberar uma substância chamada dopamina. E a dopamina, ela vicia. Porque logo depois de um pico de dopamina, o nosso corpo ele libera uma outra substância chamada beta-endorfina. E a beta-endorfina, ela te dá prazer. É a mesma substância, é o mesmo neurotransmissor que é liberado quando você tem um orgasmo sexual. Que é o que faz você querer de novo. Então, quando você começa a associar aquilo ao prazer, então. Exatamente. Né? Quando você tem essa capacidade de aprender a liberar dopamina, você passa a desejar a atividade física. E quando você não faz, é como uns e outros, que fica estressado, que fica irritado. É isso mesmo, Leandro. No trabalho é facinho, as pessoas sabem, falam, hoje você treinou, ou não, hoje você não treinou. Exatamente. Ele liberou beta-endorfina, ele ficou bem, ele está satisfeito, ele está feliz com aquilo dali, ele vai trabalhar bem, aquele dia vai render. Aquele dia vai ter mais facilidade dele lidar com as adversidades, ele vai se estressar menos, ele vai ter conseguido qualidade de vida para aquele dia. Exato. E aí isso vai crescendo numa progressão. Exatamente. Eu queria mostrar então fotos do Leandro para a gente mostrar aí. A gente tem antes 2011, e depois sua filha. 2011, 108 quilos. Vamos passando aí para a gente perceber essa mudança. Aí começou... Já começou, isso foi 2014, né? Caminhadas na praia, treinando na academia. E o mais importante que eu percebi nessa minha mudança foi o exemplo, né? A minha filha hoje, ela, depois de prova, depois das coisas todas, ela pede, papai, deixa eu andar na bicicleta, me põe na bicicleta, entendeu? Então assim, ela Claro, vai gerando um estímulo, né? Vai gerando um estímulo, isso foi no começo do ano passado, né? Começo de 2015, né? E aí já no primeiro simulado de triatlon que eu fiz, muito bacana. Foi no começo desse ano. Você já tinha se imaginado fazendo triatlon, né? Você provavelmente assistia as competições ali e falava, eu não vou fazer isso nunca. Eu não tinha paciência de assistir a competição. Eu não tinha nem paciência para isso. Quanto mais pensar que era possível isso ser feito, né? Quando eu comecei a fazer a corrida, meu único objetivo era emagrecer. Eu não tinha intenção de, eu vou ser um corredor, eu vou usar isso para melhorar a minha vida, nem nada. Eu queria emagrecer. E naquele momento ali, assim, aquela atividade era o que eu podia ter mais gasto de calorias e tudo para poder voltar a ter uma qualidade de vida, como o doutor falou, e ter mais coisas, né? Você se mexe melhor durante o dia, você se sente melhor e tudo. Só que isso é um vício, né? Isso você vai gostando, é um vício. O Fábio concorda. Tudo melhora, né? Não só a qualidade de vida, assim, você puxar, o teu sono melhora, o teu humor melhora, o teu apetite melhora, você passa a comer coisas mais... Você está começando a desenvolver... Eu não preciso tomar remédio. Você chegou a tomar remédio para Eu não cheguei a tomar, eu fui indicado a tomar, mas aí eu corri dele com o exercício. Muito bacana. Eu falei, eu não vou tomar recuso, eu vou mudar essa história e comecei a correr.
E é o vício bom. Para pressão alta, né? Esse Exatamente. Muito bacana. Doutor Iragildo, a gente tem aí uma questão, você já citou alguns problemas que o sedentarismo pode causar, entre eles a hipertensão, que o Fábio estava começando a desenvolver, né, a obesidade, né, um caso dos dois aqui em comum, do Leandro e do Fábio. Agora, que outras doenças graves, e que aí a gente começa o programa falando sobre a letalidade do sedentarismo, né? Uma coisa que ninguém nunca associa tão diretamente, que doenças realmente graves, então a pessoa que fica muito tempo parada pode desenvolver. Então, a gente tem, além da hipertensão, a gente tem diabetes tipo 2, a gente tem o câncer, né? O câncer, como ele é uma doença que ele inutiliza a mitocôndria, né? A mitocôndria é a nossa usina de energia, a nossa usina de força. Então, à medida que você faz atividade física, você ativa a mitocôndria. Você, ativando a mitocôndria, você está se protegendo contra o câncer. Quando você faz atividade física, você também se protege contra demência, porque você está ativando neurônios. Você consegue se proteger contra infartos, AVC. Saiu um trabalho no final de 2012, mostrando que aquelas pessoas que têm o hábito de fazer atividade física de pelo menos 3 vezes por semana, regularmente, ela consegue se proteger de aproximadamente 50% da probabilidade de ter câncer. Saiu um outro trabalho no mesmo ano, mais ou menos em agosto, mostrando que aquelas pessoas que têm esse mesmo hábito de fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, ela consegue que, mesmo que por uma fatalidade, venha ter um AVC, venha ter um infarto, venha ter uma trombose, alguma coisa, ela consegue se recuperar melhor e mais rápido do que aquelas pessoas que não têm o mesmo hábito. Essas 3 vezes por semana tem um tempo ideal para cada dia, ou isso vai variar de acordo com o perfil da pessoa, ou até mesmo com o tipo de atividade física que ela está praticando? Tudo isso vai depender da pessoa, né? O ideal é você ter, durante aquele período, pelo menos 1 hora por dia. Mas isso você vai começar com pequenos módulos. Tem pacientes que eu oriento a fazer 20 minutos de manhã e 20 minutos no final da tarde. Tem paciente, não, olha, você tem condição de manter 1 hora direto. Mas, assim, muitas vezes a gente orienta a começar devagar. O paciente tem que conhecer o limite dele e ele, conhecendo o limite dele, em cima disso daí, a gente começa a trabalhar de forma com que ele vá fazendo uma adaptação e vai melhorando o seu rendimento, vai melhorando a sua qualidade de vida, vai melhorando a capacidade que ele tem de fazer as coisas. E vai mudando essa vida sedentária para uma vida mais ativa. Depende muito também do objetivo da pessoa, né? A pessoa, eu quero deixar de ser sedentário. 5.000 passos por dia. É isso. Não, poxa, eu quero fazer uma maratona, um outro tipo de treino. Por favor, se eu estiver errada, mas eu acredito que, assim, por exemplo, pequenas mudanças. Você salta de ônibus na porta da sua casa. Salta 2 pontos antes e dá uma caminhada. É a história dos 5.000 passos. A história do elevador, né? A história do elevador. Você subir 2 andares. Normalmente, até o 5º andar, eu vou de escada. A gente tem aqui no canal, o nosso cinegrafista aqui, o Guilherme, tem o hábito de subir de escada e emagreceu bastante, né, Gui? Faz assim, lá. É isso mesmo, faz uma diferença. Faz muita diferença. Chega exausto, mas emagreceu. É muito bacana. Objetivo alcançado. E melhorou. Eu tenho certeza que ele melhorou o condicionamento cardiovascular dele. Ele subia, de repente ele subia em 10 minutos, agora está subindo em 5. Melhorou o condicionamento. Com certeza. Fábio, a gente já está caminhando, eu falei que ia passar muito rápido, então a gente ainda tem alguns minutinhos de conversa. Hoje em dia, como é a sua rotina de treino? Você se inscreve em quantas corridas e maratonas aí por dia? Conta então, um pouquinho. eu depois de um tempo, assim, eu tive sempre um acompanhamento médico, isso é importante dizer, né? Não é interessante você sair correndo por conta própria, você tem que ter um acompanhamento. Aí, depois que eu fiz a minha primeira maratona, eu entrei para uma assessoria de corrida, onde agora a minha meta é diminuir os tempos. São objetivos pessoais de redução de tempo e tudo mais. Os objetivos foram mudando. Foram mudando, exatamente. E hoje eu estou aí fazendo, em média, 12 provas por ano. Dentro dessas 12 provas, aí, 80% meia maratona e os outros 20 maratona mesmo, E quem sabe daí para frente fazer mais outra. Todo dia você treina? Eu faço 4 vezes por semana, terça, quinta, sábado e domingo.
E dias que tem prova, a gente dá um gás a mais para... Dar uma pausa também é importante, né? Pra gente O não ter aquele descanso faz parte chamado... do treinamento. Aquele overtraining, né? Exatamente. Que também pode trazer muitos problemas. Prejuízo. Exato. O Exatamente. descanso é treino, você não descansar, você gera lesão, o que te faz ficar mais tempo parado, o que faz você regredir toda a musculatura. É verdade. Enfim, o descanso é treino. É importante. Também E você, faz Leandro, como é que é a sua rotina hoje em dia? O triatlon, ele exige um pouquinho mais, né? São 3 esportes que você precisa treinar, então hoje eu treino de terça a domingo, né? Todos os dias de manhã. Principalmente está se aproximando a minha primeira prova oficial de bicicleta, né? Eu vou fazer uma prova agora em setembro de 112 quilômetros, a maioria de subida. Então os treinos são puxados, não tem como fugir, né? Não tem como ser diferente, mas minha rotina começa cedo. Você descansa quantos dias por semana? Eu descanso depois do domingo, depois do treino e segunda-feira. Na terça-feira, de manhã começa tudo de novo. E agora eu posso até ficar feliz com a Olimpíada, né? Que desativaram a PCC do aterro, né? Que é uma área de proteção que eles fazem para os ciclistas, mas que assim, eles fecham o aterro do Flamengo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, só para ciclista, né? Não passa cá. Só que como é uma região muito movimentada, esse horário de fechamento é das 4 às 5h30 da manhã. Né? Então, graças à Olimpíada, esse horário está fechado, eu não preciso acordar tão cedo. Compensação, a gente tem que se virar, treinar à noite, fazer outras coisas para compensar esse horário, porque assim, para você começar a fazer essas provas e tudo, você precisa realmente de um treinamento. E como Legal. o Fábio falou, quando você passa de um determinado ponto, né, quando você faz uma provinha pequena ou outra, está com acompanhamento médico e tudo, você consegue ir, mas a partir de um determinado ponto é muito importante você ter a ajuda de uma assessoria esportiva que vai te guiar, que vai te ensinar, que vai te levar ao seu objetivo. Porque senão a gente pode ter lesão, pode ter problemas, você faz com, sei lá, um tênis errado, uma posição de bicicleta errada, uma natação com uma respiração errada, e isso pode te prejudicar em vez de ajudar, que é o objetivo no final. E rapidamente, como vocês conciliam, então, né, essa rotina aí diária com trabalho, vida familiar? É difícil ou tem tempo? A família tem que participar também, não tem opção. Se a família não participar, tem briga. Exato. A família participa e, assim, tem que pensar o seguinte, todos têm só 24 horas por dia e todo mundo consegue, aí a maioria consegue encaixar. Eu vi fotos suas ali, eram seus filhos correndo Meus com você? Meus filhos entraram Legal. comigo, passaram a linha de chegada do poste lá da maratona, foi bem legal. Um grande programa também. Um grande programa, exemplo, como o Leandro falou, e assim, hoje 5h30 da manhã eu estava treinando. Então, tem que ser muda, né? 5h30 da manhã, antigamente a gente estava indo dormir. Agora a gente está lá já aquecendo, então... E a conquista no final ela é muito legal. A conquista, quando você é... chega no final, não importa se você foi o primeiro, se você foi o último a chegar naquela determinada prova, você concluiu. Bacana. E isso é o mais importante. Iragildo, então a gente realmente agora está encerrando, então eu queria dicas suas para quem está nos assistindo, que está lá em casa, sedentário, ou como você colocou, um jovem, né, um adolescente que não sai da frente do computador. Queria que você desse dicas, então, para essa pessoa, para ela começar essa mudança gradativa aí da vida sedentária para a vida saudável. Na realidade, a melhor dica é começar. Porque enquanto a gente não começa, a gente vai estar sempre inventando uma desculpa para, não, vou começar amanhã, vai ser depois. Então, eu sempre digo para o meu paciente da seguinte forma, atividade física é um compromisso que tem que colocar na agenda. Porque se você não coloca na agenda, você não vai começar nunca, porque vai ter sempre alguma coisa para aquele horário. Então, na hora que você começa e você coloca aquilo na sua agenda, você deu o primeiro passo. É igual aquela história da dieta, né? Não, vai começar a dieta na segunda-feira. Então, a dieta tem que começar um dia, não interessa se é domingo ou se é segunda, ela tem que começar. Mas na hora que você começa, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um foco. Eu quero qualidade de vida, porque exercício é sinônimo de músculo, músculo é sinônimo de vida, músculo é sinônimo de saúde, músculo é sinônimo de independência. Então, na hora que você pensa dessa forma, você está buscando literalmente qualidade de vida, você está buscando literalmente uma mudança do que você está vivendo hoje para o que você quer viver amanhã.
Porque não adianta nada você começar agora, não aguento isso e desiste e não pensa no que vai acontecer amanhã, que é um grande problema que eu encontro hoje no meu paciente idoso. Meu paciente idoso, é difícil você mudar hábitos, mas quando você consegue, você vê aquela pessoa feliz, porque aquela pessoa conseguiu mais independência, aquela pessoa conseguiu mais qualidade de vida, aquela pessoa conseguiu vida. Eu tenho alguns exemplos de pacientes que viviam trancados dentro de casa e depois que aceitaram mudar a vida, aceitaram introduzir a atividade física no seu dia a dia, essas pessoas hoje viajam, essas pessoas fazem excursões, essas pessoas criam novos ciclos de amigos, voltaram a viver. Legal. Então, é sinônimo de vida. Legal. Né? Então, assim, o que eu tenho para falar é comece. Porque enquanto você não começar, nada vai acontecer. Olha, a gente infelizmente tem que encerrar, mas eu queria agradecer primeiro ao Leandro e ao Fábio por compartilharem as suas histórias, ao Eragildo por essas dicas e informações super úteis. Eu espero que a gente tenha inspirado a você que está nos assistindo agora a levantar aí do sofá, da cadeira. Se você está assistindo a gente aí pela tela do seu celular, do seu computador, a ideia é começar. Acho que a gente trouxe aí um serviço bacana e inspirador para você. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do Canal Futura. Os horários estão aí na sua tela e a gente está sempre no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.